Eu queria inicialmente dar uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Integrado de Comando e Controle, onde funciona a Secretaria de Intervenção Federal, Assessoria de Comunicação Social e Assessoria Jurídica do Gabinete de Intervenção Federal. O restante da estrutura funciona no Palácio Duque de Caxias, onde fica o gabinete do interventor, a parte do controle interno e a Secretaria de Administração. Então essa é a organização do Gabinete de Intervenção Federal e aqui então nós estamos nessa outra oportunidade que recebemos a imprensa com muita satisfação para termos um briefing técnico dessa vez sobre o tema relacionado às aquisições, ou seja, os processos de aquisição em que o Gabinete de Intervenção irá utilizar para poder empregar os recursos que foram passados pelo governo federal para a intervenção no valor de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Então, o Gabinete de Intervenção, ele poderá ele deverá utilizar esses recursos sempre dentro de um processo licitatório. Ele irá sempre utilizar os recursos dentro de um processo licitatório. O processo licitatório ele tem duas fases, uma fase interna e uma fase externa. Que culmina essa fase externa, depois de viver toda uma fase de preparação do processo, que chamamos de interna, e aí estão inicialmente a justificativa da compra daquele bem, estão as especificações daquele bem, estão uma tomada de preço, uma precificação daquele bem, ou seja, a valorização daquele bem, e um parecer jurídico, para que esse processo seja levado à fase externa. Essa fase externa, ela pode ser uma concorrência, ela pode ser uma tomada de preço, ela pode ser um pregão, nos seus formatos eletrônico ou presencial, ou pode ser uma carta convite. São normalmente os processos mais utilizados para essa fase externa. Quando você vai realizar essa fase externa, você já tem apontado por todo esse processo qual é a modalidade de licitação que vai ser empregada para a compra daquele bem, né? Normalmente aqui nós vamos utilizar o pregão. Na maioria das vezes será utilizado o pregão na sua modalidade eletrônica, é mais prática, porque a internet permite isso hoje de uma maneira mais fácil. Mas também podem ser utilizados outros processos, né, de aquisição, tomada de preço, carta convite ou concorrência, como eu já disse. Ao final desse processo, se todo esse estudo mostrar que aquele processo se enquadra dentro de características que permitam que essa última fase, que é externa, não seja realizada, ou seja, é a chamada dispensa da licitação, ou a dispensa da concorrência, que foi autorizada pelo TCU recentemente, então isso a própria condução do processo já mostra. E aí haverá uma situação que pode haver uma inexigibilidade da intervenção da licitação ou a dispensa da própria licitação. A inexigibilidade é mais fácil de entender, porque a inexigibilidade já é prevista na Lei 8666 e ela ocorre quando aquele bem só tem um fabricante disponível. Então, deixa de se exigir a licitação, e aí cai na inexigibilidade, porque não tem concorrente, só tem um que fabrica. Então, a licitação passa a ser inexigível, ou seja, há, no caso, a ocorrência da inexigibilidade, e não tem licitação. Isso já é previsto na Lei 8666. Só tem um, tem sentido. É o que aconteceu com a munição. Só tem a CBC no Brasil que fabrica a munição. Então caiu na inexigibilidade. E foi publicado no Diário Oficial um termo de inexigibilidade, que é o final desse processo interno, que apontou que não havia necessidade da segunda fase, que é a fase externa, e passou a ser inexigível a essa segunda fase, que é a licitação.